surgimento da civilização romana. Vamos lá. Aqui nessa imagem, vocês podem perceber que esse verde que está alinhado aqui, ele vai fazer referência à expansão etrusca, ou seja, eles vão ocupar basicamente o norte do que hoje a gente conhece como o território italiano. Também a gente vai ter as tribos latinas, a região cartaginesa, que fica aqui ao norte do continente africano, veja aqui embaixo, de Salmão, a região da Sardenha e da Córcega, que são essas ilhas que hoje fazem parte do território italiano. E aqui ao sul, de roxo, você vai ver o território grego, exatamente, ou seja, os gregos que puderam e que ocuparam essa região, né? E essa região da Tarquínia, o que a gente chama dos etruscos propriamente dito, certo? E como é que isso vai se dar? Ou seja, você percebe uma salada de povos que vão ocupar esses mesmos espaços e que isso vai ser o DNA do que a gente vai conhecer sobre essa sociedade romana propriamente dita, certo? Então, existem aí duas teorias sobre a origem de Roma. A primeira delas é histórica e a segunda é um mito, é uma lenda. A histórica, ela faz referência ao processo que a gente chama de migração indo-europeia, onde vão vir povos de várias regiões, como os etruscos, que vão implementar características militares. Teremos os latinos, obviamente, dessa região, que já falamos sobre a questão do Lácio, e que isso também vai influenciar na língua, e dos gregos, lá no sul, que a gente chama de Magna Grécia. Ou seja, dentro de uma perspectiva histórica, haverão vários povos que irão deixar e influenciar o seu legado àquela comunidade. Porém, isso é o que nós chamamos de uma concepção meio que uma concepção histórica. Aí também tem a teoria mitológica, que conta a história que foi escrita por Virgílio na Eneida, onde ele vai contar uma narrativa mitológica de Enéas, que era parente de Aquiles, e que ele tem 2 filhos, Rômulo e Remo, e que esses filhos, Enéas passa a ser perseguido, ele, para preservar a vida dos filhos, ele abandona os filhos numa floresta, e esses filhos vão ser criados por uma loba. Essa loba que é conhecida como Lupa Capitolina, que ela vai ser o símbolo da fundação de Roma. Inclusive, sempre as imagens são referidas a ela. Rômulo e Remo vão estar se alimentando da própria loba, e que posteriormente esses filhos, quando crescerem, vão voltar para tentar vingar a morte do pai, e vai haver uma luta fratricida entre ambos para saber quem deve assumir o poder. E a história de Virgílio conta que Rômulo mata Remo e torna-se o primeiro rei de Roma, né? Assim, é uma história bem trágica, né, do começo ao fim, mas isso era muito caro às primeiras civilizações, né? O mito da fundação. Bom dia, bom dia. O mito da fundação, certo? Então, dito isso, a gente vai poder dar prosseguimento aqui falando sobre, passado esse processo de fundação de Roma, né, da origem, aí a gente vai começar o que a gente chama de primeiro período da civilização romana, que faz referência à monarquia. Essa monarquia que vai até o ano de 509 a.C., mas que ela tinha uma organização social
muito definida, que eram, dentro de uma pirâmide social, os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Desde a fundação das primeiras civilizações romanas, a questão da terra vai ser algo muito importante para a compreensão do contexto todo. Então, em nenhum momento vocês podem dissociar as condições materiais daqueles grupos sociais com as condições políticas, ou seja, ter terra nesse contexto é ter dinheiro. E, obviamente, isso vai se reverberar também dentro de um ambiente político. Os patrícios, eles que eram donos da terra e do gado, digamos que eles perpetuavam seu poder a partir dessa aristocracia de sangue, o poder que vai passando para os seus descendentes. Já os plebeus eram agricultores, artesãos, mas não tinham direitos políticos nesse momento. Mas na frente vocês vão perceber que haverá um conflito entre patrícios e plebeus, e que esse conflito dará aos plebeus a possibilidade de ascensão social, certo? Inclusive, essa ascensão social se dará mediante a possibilidade da obtenção de terras e também a possibilidade do casamento, certo? Uma outra característica importante é que essa sociedade, diferente, por exemplo, da sociedade egípcia, havia possibilidade de mobilidade social, certo? Diferentemente da sociedade egípcia. Por que o senhor está comparando, professor? Porque há uma certa semelhança em alguns aspectos, mas também distinções no poder que era exercido pelo rei de Roma e também pelo faraó, porque a figura romana ela não era uma figura absoluta. Ele governava junto ao Senado, diferentemente do faraó, que ele governava sozinho e exclusivamente. Os clientes, que eram os pobres, os escravos libertos, estrangeiros e filhos ilegítimos, né? Ou seja, estava naquele grupo entre os plebeus e os escravos eram pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e também eram derrotados de guerra, ou seja, a ideia da escravidão romana ela não tem uma questão étnico, que a gente vai ter a partir do século XV, século XVI, e atribui-se às questões raciais também a questão da escravidão. Não. A questão da escravidão ela se dava por grupos que eram derrotados em guerra ou, por algum motivo, eu me endividava, não tinha como pagar e eu acabava servindo como escravo a quem eu devia. Certo? Então, essa estrutura da monarquia que vai se dar em Roma, entender esses grupos políticos é fundamental para você entender todo o corpo e esses grupos vão se repetir, vão se perpetuar até o final de toda essa civilização romana. Basicamente vão ser esses grupos, vai ter inserção de um ou outro que a gente vai falar mais na frente, com o seu surgimento. Então, a característica política desse governo monárquico, ela vem sucedida após 7 reis etruscos que assumem o poder e que essa lógica etrusca dos 7 reis, logo em seguida haverá uma necessidade de criar leis e decidir essas formas de legislação. Perceba, até então, todo tipo de lei era uma lei que não era escrita, era um combinado, era de boca. Sendo que quando você tinha sucessão de poderes, esses interesses dos seus reis poderiam mudar. E como consequência, essas leis também tinham suas modificações. Então, é necessário que a gente entenda o processo da insatisfação social, sobretudo no período da monarquia, sobre aquilo que era mais importante dentro dessa estrutura, que era o quê? A terra. Ou seja, não tinha como pensar a sociedade sem que antes eu também não tivesse terra.
certo? Até aqui, inícios. Também a gente vai ter uma outra lei chamada Lei Canuleia. Esses nomes, pessoal, faz referência sempre aos seus líderes da época, certo? Canuleu, aí vai criar a Lei Canuleia no ano 445, certo? Que aí vai haver uma questão muito interessante. A Lei Canuleia vai dar liberdade de casamento entre patrícios e plebeus. Aí fala assim, professor, então vai começar a rolar o golpe do baú, né? Ou seja, o pessoal se casando com patrícios, tentando pegar o dinheiro dos patrícios e tal, os plebeus. É exatamente o contrário. Como eu já tinha falado, a República também é um período de decadência dos patrícios por estarem vivendo apenas das suas terras que foram oferecidas pelos seus antepassados. Quem economicamente tem se mostrado forte na época eram os plebeus. E os patrícios eles tinham o quê? O nome, ou seja, tinham prestígio. Tinham uma tradição que era muito forte e que eles continuavam querendo preservar. Todavia, eles não tinham dinheiro. Não tinham mais tanto dinheiro como já havia tido em outros anos, em outras épocas. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o nome do patrício, vai pegar a ascensão econômica dos plebeus e vai unificar. E aí, essas diferenças que havia entre patrícios e plebeus, que historicamente vão marcar os primeiros anos da civilização romana, vão cada vez mais diminuir. E haverá uma aproximação muito significativa da parte desses grupos que historicamente eram bem distintos. Aí, se há uma aproximação, as leis vão começar a ser pensadas de uma maneira muito próxima. Uma delas, por exemplo, é a Lei Licínia Séstia, que vai estabelecer que, a partir de agora, todas as terras que forem conquistadas pela civilização romana serão divididas entre patrícios, equestres e plebeus. E aí, obviamente, você vai começar a ter interesses comuns, por exemplo, em questões sobre a questão de guerra. Por exemplo, vamos guerrear, bora. E quando a gente conquistar um determinado território, o que a gente faz? Divide a terra. Ou seja, você consegue unificar interesses entre patrícios, equestres e plebeus. E isso vai se reforçar mais ainda com o fim da escravidão por dívida. Se antes eu era escravo porque eu não havia pago a pessoa da qual eu pedi emprestado, eu agora, com o fim da escravidão por dívida, me tornarei um homem livre. Mas o que é que eu faço com a minha liberdade se eu não tenho dinheiro? Eu não terei muitas opções. Então, essa ideia de estabelecer uma civilização para começar a se encaminhar o que nós conhecemos como Império Romano vai cada vez ficar mais forte. E como eu já havia falado, o que potencializava a civilização romana era o comércio. E a estrada comercial, que era a mais buscada por aquela civilização, chamava-se o Mar Mediterrâneo, que vai ser conhecido como Mare Nostrum. Só tem um problema, tem que combinar também com os cartagineses. Cartago era a cidade que ficava ali no norte do continente africano. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão guerrear contra os cartagineses, que era conhecido como punos, por isso que vai ser conhecido historicamente como guerras púnicas, onde naqueles espaços eles vão disputar e vão conquistar o poder dos cartagineses, tendo a partir de agora, deixa eu tentar localizar aqui no mapa o mapa que faz referência. Pronto. Aí é o Mare Nostrum, estão vendo? Então, esse território todinho aqui vai passar agora a ser território da civilização romana. Inclusive o norte da África, que até então pertencia aos cartagineses. E isso vai ser em consequência da vitória dos romanos no que a gente conhece como guerras púnicas, né? Que vai ser justamente a guerra de Roma contra Cartago. Cartago, que era uma antiga colônia dos fenícios, certo? E aí eu queria
dar uma parada por aqui, nas guerras púnicas, referência ao direito de veto dos plebeus sobre a vontade dos patrícios. Também a gente vai ter uma outra lei chamada Lei Canuleia. Esses nomes, pessoal, faz referência sempre aos seus líderes da época, certo? Canuleu, aí vai criar a Lei Canuleia no ano 445, certo? Que aí vai haver uma questão muito interessante. A Lei Canuleia vai dar liberdade de casamento entre patrícios e plebeus. Aí fala assim, professor, então vai começar a rolar o golpe do baú, né? Ou seja, o pessoal se casando com patrícios, tentando pegar o dinheiro dos patrícios e tal, os plebeus. É exatamente o contrário. Como eu já tinha falado, a República também é um período de decadência dos patrícios por estarem vivendo apenas das suas terras que foram oferecidas pelos seus antepassados. Quem economicamente tem se mostrado forte na época eram os plebeus. E os patrícios eles tinham o quê? O nome, ou seja, tinham prestígio. Tinham uma tradição que era muito forte, que eles continuavam querendo preservar. Todavia, eles não tinham dinheiro. Não tinham mais tanto dinheiro como já havia tido em outros anos, em outras épocas. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o nome do patrício, vai pegar a ascensão econômica dos plebeus e vai unificar. E aí, essas diferenças que havia entre patrícios e plebeus, que historicamente vão marcar os primeiros anos da civilização romana, vão cada vez mais diminuir. E haverá uma aproximação muito significativa da parte desses grupos que historicamente eram bem distintos. Aí, se há uma aproximação, as leis vão começar a ser pensadas de uma maneira muito próxima. Uma delas, por exemplo, é a Lei Licínia Séstia, que vai estabelecer que, a partir de agora, todas as terras que forem conquistadas pela civilização romana serão divididas entre patrícios, equestres e plebeus. E aí, obviamente, você vai começar a ter interesses comuns, por exemplo, em questões sobre a questão de guerra. Por exemplo, vamos guerrear, bora. E quando a gente conquistar um determinado território, o que a gente faz? Divide a terra. Ou seja, você consegue unificar interesses entre patrícios, equestres e plebeus. E isso vai se reforçar mais ainda com o fim da escravidão por dívida. Se antes eu era escravo porque eu não havia pago a pessoa da qual eu pedi emprestado, eu agora, com o fim da escravidão por dívida, me tornarei um homem livre. Mas o que é que eu faço com a minha liberdade se eu não tenho dinheiro? Eu não vou para não terei muitas opções. Então, essa ideia de estabelecer uma civilização para começar a se encaminhar o que nós conhecemos como um Império Romano vai cada vez ficar mais forte. E como eu já havia falado, o que potencializava a civilização romana era o comércio. E a estrada comercial, que era a mais buscada por aquela civilização, chamava-se o Mar Mediterrâneo, que vai ser conhecido como Mare Nostrum. Só tem um problema, tem que combinar também com os cartagineses. Cartago era a cidade que ficava ali no norte do continente africano. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão guerrear contra os cartagineses, que era conhecido como punos, por isso que vai ser conhecido historicamente como guerras púnicas, onde naqueles espaços eles vão disputar e vão conquistar o poder dos cartagineses, tendo a partir de agora, deixa eu tentar localizar aqui no mapa o mapa que faz referência. Pronto. Aí é o Mare Nostrum. Estão vendo? Então, esse território todinho aqui vai passar agora a ser território da civilização romana. Inclusive o norte da África, que até então pertencia aos cartagineses. E isso vai ser em consequência da vitória dos romanos no que a gente conhece como guerras púnicas.
né, que vai ser justamente a guerra de Roma contra Cartago. Cartago